Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre tabela verdades. Aqui eu construí um pequeno programa, simplesmente falar se o número é positivo e par, positivo e ímpar, negativo e par e negativo e ímpar. Então, para esse cenário, eu criei aqui uma variável x e eu pergunto se a variável x for maior ou igual a zero e o resto da divisão de x por 2 for igual a zero, ele é par, é positivo e par. Caso contrário, é positivo e ímpar. Então, aqui, se essa condição aqui for falsa, ele vai vir para cá, para o else, e se essa condição aqui eu coloquei dentro do else for verdadeira, ele imprime negativo e par. Caso contrário, vai imprimir negativo e ímpar. Então, veja que quando você lê um código, você faz o se isto for verdadeiro e isto for verdadeiro, faça isso. Se isso for verdadeiro e isso for falso, faça isto. Na prática, você lê dessa forma. Aqui tem uma apresentação onde eu coloquei uma observação, coloquei um exemplo, no seu cotidiano. Se minha esposa deixar e eu receber meu pagamento hoje, após a aula, vou sair para tomar uma bela cerveja. Então, nesse cenário, eu tenho 4 possibilidades, Esposa deixou e eu recebi meu pagamento, bebo cerveja. Esposa deixou e eu não recebi meu pagamento, não bebo cerveja. Esposa não deixou e eu recebi meu pagamento, não bebo cerveja. Esposa não deixou e não recebi meu pagamento, não bebo cerveja. Ou seja, para que a condição seja considerada verdadeira, todas as expressões têm que ser consideradas verdadeiras. No caso aqui, eu coloquei 2 expressões. As duas têm que ser consideradas verdadeiras para que isso aqui seja verdadeiro. Quantas expressões eu posso colocar? Quantos você queira. Só que quanto mais você coloca, mais complexo vai ficar para ler, para depurar o código. Então, neste cenário aqui, nós temos isso aqui, a tabela verdade. Expressão 1 verdadeira, expressão 2 verdadeira, a resposta como um todo é verdadeira. Caso contrário, em qualquer outro cenário, a resposta vai ser falsa. Tá, como é que eu faço isso dentro da programação? Como é que eu coloco o uso da tabela verdade dentro da programação? Como é que eu represento o E dentro da programação? Para isso, você coloca, vamos adaptar isso aqui, você vai colocar 2 E comerciais. Isso representa o E dentro da linguagem de programação Java. Então, se isso for verdadeiro e isto for verdadeiro, faça isso. Só que aqui, ele não cabe mais o else. Por que ele não caberia o else dentro desse contexto? Eu posso usar o else? Posso. Mas dentro desse contexto, ele não vai caber. Porque se isso aqui for falso e isso aqui for verdadeiro, a condição é dada como o quê? Verdadeira. Desculpa, é dada como falsa. Isso aqui ficaria falso e isso aqui for verdadeiro. Por exemplo, se eu colocasse aqui menos 5. Menos 5, essa condição ia ser falsa e essa condição ia ser verdadeira. Então, falso com E verdadeiro, a resposta é falsa. Aí ele imprime isso aqui para mim, positivo e ímpar. E o número não é positivo. Tá? Então, para resolver este cenário aqui, nesse cenário não caberia o else. Então, o que eu faria? Eu pegaria isso aqui e fazia um novo questionamento para ele. Pegaria isso aqui e adaptaria um novo questionamento para ele, que vou perguntar, x for maior que zero e o resto da divisão de x por 2 for diferente de zero, aí que você passa aqui para mim, é positivo e ímpar. E eu faço as mesmas coisas para os outros. Então, vou fazer um novo questionamento para cá. E aqui no caso, se x for maior ou menor que zero, perdão, e o resto da divisão de x por 2 for igual a zero, então porque ele é negativo e para. Deixa aqui. Isso aqui não caberia else pelo mesmo contexto que eu falei no exemplo, na primeira parte do if. Então, aqui, eu colocarei aqui no lugar do else. Isso aqui, x for menor que zero e o resto da divisão de x por 2 for diferente de zero, então é porque ele é negativo e ímpar. Então, olha como é que ficaria a construção do programa, e ele funciona da mesma forma. Vou salvar aqui, vou vir para cá, e vou compilar meu código, já que eu terei ele, e vou executar. Olha lá, 5 é positivo e ímpar. Me deu a mesma resposta. Qual melhor, esse formato ou o formato anterior? Na prática, pessoal, do ponto de vista de execução, não tem diferença. A diferença que você vai ver é qual é menos verboso e qual é mais fácil de entender quando o programador for depurar a olho nu. Essa é a lógica que você vai ter que utilizar para saber se vai usar isso, essa forma ou a forma anterior. Mais uma vez, do ponto de vista de execução do programa, não vai fazer diferença. O processador não vai fazer diferença se você escrever um if dentro do ou face usando a tabela verdade. Ok, pessoal? E vamos para o segundo cenário do ou.
Vou voltar aqui para a apresentação um pouquinho. E como é que funciona a questão do ou. Aqui não está indo muito bem, tá? Como é que funciona a questão do ou aqui? Eu vou fazer a mesma pergunta, só que utilizando a ligação entre as expressões e utilizando o ou. Ó. Se minha esposa deixar ou eu receber meu pagamento hoje, após a aula, vou sair para tomar uma bela cerveja gelada. Assim temos cenário. Esposa deixou e eu recebi meu pagamento. Bebo cerveja. Esposa deixou e eu não recebi meu pagamento. Bebo cerveja. Esposa não deixou e eu recebi meu pagamento. Bebo cerveja. Esposa não deixou e eu não recebi meu pagamento. Não bebo cerveja. Então, apenas em uma das situações que eu não vou beber cerveja. Então, como é que funciona aqui a tabela verdade do ou? Se as duas expressões forem verdadeiras ou apenas uma delas for verdadeira, a expressão é considerada como um todo verdadeira. Ela só vai ser considerada falsa se você tiver as duas expressões em falso. Então, aqui, como é que eu represento ele? Bom, aqui eu vou criar um novo programa para representar o uso do ou. Prog2.java. Prog2, eu falei fora da... Tem algum erro aqui no meu... Ah, tá aqui. Acho que eu já tinha. Então, vamos lá. Public class, prog2, prog chaves. Vou criar meu método principal, que é o main. E vou fazer um pequeno código para demonstrar o uso do ou. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável x, chamar com valor... Um probleminha aqui. Vou criar uma variável x, falando que o valor dela vale 10. Vale 10. E eu quero saber, no caso aqui, eu vou fazer um questionamento da seguinte forma. Ó. Se x for menor que 10, menor que menos 10, ou, que no caso você usa duas barras verticais para representar o ou, se x for maior ou igual a 100. Então, eu estou falando que o valor é válido se o valor for menor ou igual a 10 ou maior ou igual a 100. Vou colocar a mensagem aqui, valor válido. Caso contrário, else, sold, valor inválido. Tá dando sumiu aqui minha tela para vocês, deixa eu colocar aqui de volta. Tá dando algum problema aqui na minha tela aqui na máquina de vocês. A apresentação sumiu aí para vocês, aparentemente. Tá aqui. Então, ele vai colocar aqui para mim o valor inválido. Veja que nesse cenário aqui, ele só cabe o ou, não cabe o e. O e, ele só funciona para quando você quer um intervalo e esse intervalo seja contínuo. No caso, quando eu estou falando que o valor é válido, mas para intervalos não contínuos, nesse cenário é melhor usar o ou. E aí ele funciona. Ou seja, o valor que eu digito, o valor que eu informo, ele pode ser menor ou igual a menos 10, que é válido, ou pode ser maior ou igual a 100, que ele também vai ser válido. Só que se você for fazer esse aqui, um if dentro do outro, ele não funciona. E se você fazer com tabela verdadeira, ele também não vai funcionar. Porque como é que você faria isso aqui? Se x for menor ou igual a 10 e x for maior ou igual a 100, não tem como. Não tem como o número ser menor que menos 10 e maior ou igual a 100. Então, nesse cenário, não usaria a tabela verdade e eu teria que usar a tabela verdade ou. E eu posso misturar isso aqui, pessoal. Eu posso misturar o ou com o e. Se eu quiser fazer aqui, então eu posso fazer aqui. E, por exemplo, e o número seja par. Porcentagem 2 foi igual a 0. Posso fazer essa mistura com os operadores lógicos. Quando você faz essa mistura com operadores lógicos, eu acho que eu tenho aqui na apresentação, deixa eu ver se eu tenho nessa apresentação aqui, Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tenho, E eu tenho a precedência de operadores, E nessa precedência de operadores, ele fala que o E comercial, ele tem o E tem precedência de execução com o OU, em relação ao OU. Então, neste cenário aqui, o que ele faz primeiro? Primeiro, ele faz o E comercial. Então, ele pergunta, primeiro, ele executa essa expressão aqui, para depois comparar isso com o OU. Então, se a gente analisar dessa forma aqui, ele primeiro faz isso aqui, vou dar um enter aqui, ele vai fazer isso aqui primeiro, então essa expressão vai me resultar o quê? X é menor ou igual a menos 10? É falso, porque o x vale 10.
essa expressão aqui, ó, x é maior ou igual a 100, isso aqui também vai ser o quê? Falso. Né? E aí eu vou perguntar aqui, e x porcentagem de 2 é igual a 0? Ou seja, 10 dividido por 2 é igual a 0? Verdadeiro. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Primeiro ele vai fazer isso aqui, ó, falso e verdadeiro. Isso aqui vai resultar o quê? Falso e verdadeiro vai resultar falso. Certo? Vou colocar aqui um comentário aqui para ele. Deixa eu pegar. Então, ele vai perguntar falso e verdadeiro, vai dar o quê? Falso. Aí ele vai perguntar aqui, ó, falso. Então, aqui primeiro ele faz isso aqui, né? Falso e verdadeiro. A resposta disso aqui vai ser falso. E agora ele vai pegar esse falso e vai fazer subir esse aqui para cima. Vai ficar falso ou falso. Cadê? Ou falso. A resposta vai ser o quê? Falso. Então, nesse cenário aqui, ele vai me falar que o número é inválido. Porque ele fez aqui, ele resolveu as expressões e me resultou o valor booleano. Falso, falso, verdadeiro. Agora ele vai perguntar falso e verdadeiro. A resposta falso e verdadeiro, a resposta é falso. Aí depois ele vai pegar esse falso e perguntar falso ou falso. A resposta é falso. Então ele vai me dar valor inválido aqui. Então, quando você tem mistura operadores e ou tem precedência de execução sobre os operadores. Se você quisesse fazer o ou primeiro eu vou executar aqui, ó, só para você perceber que... Deixa eu salvar aqui o arquivo que eu acabei não salvando. Salvei, vou vir para cá. Vamos lá. Javac, prog2.java. Java prog2. Olha lá, ele falou valor inválido. Ó. E aí, se eu pegasse e forçasse o ou primeiro? Ó, se eu vier aqui, eu quero forçar aqui o ou seja executado antes do e. Então, eu coloco aqui todinha a expressão entre parênteses. Ó. Se eu colocar todinha a expressão entre parênteses, agora eu vou mudar o roteiro. Né? Então, aqui ele vai perguntar, isso aqui é o quê? Falso. X é menor ou igual a menos 10? Não, x vale 10. Então, x é maior ou igual a 100? Não, x não é maior que 100. Então, aqui ficou falso. Certo? Aí ele executa falso ou falso. Ele vai executar isso aqui, né? Falso ou... Cadê o ou falso. A resposta disso aqui vai me gerar o quê? Vai me gerar um falso. Certo? Aí ele vai ver essa expressão aqui. Bom, agora que ele vai subir isso aqui, né? Ou seja, essa expressão aqui deu verdadeiro. Então, agora ele vai subir essa expressão verdadeira. Vou colocar aqui de parênteses para deixar bem separadinho, certo? E aí ele subiu essa expressão do V aqui para cima, certo? Que foi essa expressão aqui, ó. Essa de 1x por 2 é igual a verdadeiro? Então ele vai colocar ou vai subir o V aqui para cima. E aí ele vai perguntar agora, bom, F e V, agora ficou F e V, ó, e V, ou seja, agora que ele vai usar o F. F e V, a expressão é falsa. Então ele vai continuar falando para mim que o valor é inválido. Então, se eu pegar aqui, compilar, salvar aqui. Mas aí eu estou forçando que o U seja executado primeiro, apesar de vai dar a mesma resposta. Compilei e eu vou executar. Valor inválido. Tá. E se eu colocasse o valor aqui, por exemplo, ó, o valor aqui neste cenário, se eu colocasse o valor de menos 20. Vou executar o primeiro cenário. Qual o primeiro cenário? Dessa forma. Ó. O primeiro cenário está assim, certo? Eu vou apagar isso aqui de novo, não acabo me perdendo. O valor é menos 20. Então, do jeito que está aqui, dentro desse processo, ele vai perguntar, x é menor ou igual a menos 20? Então, para essa expressão aqui, ó, ele vai falar que é o quê? X é menor que menos 20? Então, para essa expressão, ele vai me dar verdadeiro. Ele vem para cá. X é maior ou igual a 100? Falso. E x, no caso aqui dessa expressão, x, o resultado de divisão de x por 2, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bom, uma vez que ele teve o resultado das expressões, então, o primeiro que ele vai fazer? Ele vai fazer comparar essas duas expressões, V e F, porque o E tem prioridade sobre o F. Então, F e V vai dar o quê? O que vai resultar do F e V? Do F e o V aqui, ó, dessa expressão aqui, vai me resultar o quê? U. Então, primeiro ele faz isso aqui. Tá? Ele vê as expressões e faz isso aqui primeiro. V, F, V, ele vai me resultar o quê? F. E ele vai subir o V aqui de cima, tá? Que da primeira expressão vai subir. E agora ele vai perguntar, V ou F?
No caso agora, VOF. Primeiro ele executou isso aqui, subiu isso aqui para cá e subiu o resultado da expressão para cá. VOF, a expressão é o quê? V. Então ele vai me mostrar agora valor válido. Vou salvar. Vamos lá. Java prog2.java. Java prog2. Olha lá, valor válido. Tá, e se eu pegar e colocar assim, eu quero que isso aqui seja executado primeiro. Eu vou me dar a mesma coisa, né? Se eu quero que isso aqui seja executado primeiro. Então, se eu quero que o ou seja executado primeiro, eu coloco toda a expressão do ou, as duas expressões do ou, entre parênteses. Assim, eu forço que ele seja executado primeiro, já que o parênteses tem prioridade sobre o e-comercial, conforme aqui a precedência de operadores. Essa precedência de operadores eu mostrei para vocês em outra aula. Né? O parênteses é o que tem maior precedência, está aqui. Ó. Ele tem que ser executado primeiro do que o e. Então, nesse cenário aqui, ó, quando você colocou entre parênteses, como é que vai ficar aqui? Ó? Vou fazer aqui o processo. Então, isso aqui vai dar V, isso aqui vai dar falso, isso aqui vai ser V. Essa expressão vai ser V, essa expressão vai ser falso e a expressão vai ser V. Como eu estou forçando isso aqui primeiro, então vai acontecer o quê? Ó? No caso aqui, V ou F, ele vai me resultar em quê? Ele vai me resultar em V, certo? E agora eu vou pegar, eu vou subir este V aqui do E, subo para cá, e agora eu pergunto, V e V, porque este V aqui é o resultado dessa expressão aqui, já que eu possuo o ou primeiro. É o resultado dessa expressão, V ou F, vai me resultar V. E aí eu vou subir o resultado dessa expressão aqui, que foi V. Aí eu pergunto, este resultado da expressão que é V e este V, a resposta vai ser o quê? V, ou seja, é verdadeiro. Então, ele vai mostrar para mim, nesse cenário também, valor válido. Então, salvei aqui e vou compilar aqui para executar. Ó. Javac, prog2.java. E vamos lá, Java prog2. Olha lá, valor válido. Bom, pessoal, era isso, tabela verdade. A questão é você praticar para saber quando usar, quando você deve usar, quando você pode usar e qual o melhor cenário para usar. Quantos operadores você pode ter aqui? Quantos você queira. Mas quanto mais você coloca, mais complexo vai ficar a programação, não do ponto de vista de execução, mas sim do ponto de vista de você debugar, de você analisar o seu código. Bom, era isso, pessoal. Até a próxima videoaula.